Amém. Pessoal, vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Amém. 13. 13. Muito bem, antes eu vou ler aqui algumas frases de pastores batistas brasileiros, tá? A primeira delas é do pastor João Falcão Sobrinho, que diz assim: uma igreja que não tem o espírito missionário, uma igreja que não pensa em ganhar o mundo para Cristo, não é uma igreja fundamentada na Bíblia. Não é, portanto, uma igreja batista. E quando nós falamos em ganhar o mundo, não estamos falando em ganhar a cultura, ganhar a sociedade, mas em ganhar pessoas para Jesus. Pastor João Falcão Sobrinho. Outro pastor, Valdomiro Timchak, eu não sei falar o nome dele não, tá? Pastor de antigamente também, batista também. Ele diz assim: se nós temos o Espírito Santo de Deus, se recebemos de Deus a nossa salvação, e, portanto, estamos salvos para sempre, garantidos por Deus, devemos todos ser missionários. Irmãos, essas frases parecem surpresa para nós? Não. São frases que estão perfeitamente alinhadas com aquilo que nós acreditamos. Perfeitamente alinhadas. São coisas que estão no nosso meio. Nós que somos batistas, nós que somos salvos, temos o desejo ardente, ou deveríamos ter o desejo ardente, de ganhar almas para Jesus. O pastor Falcão aqui, ele, nesse discurso dele, ele fala muito sobre como ele agora mais velho, não está fazendo mais tanto evangelismo, mas que as igrejas que ele ajudou a criar, estão fazendo e tal, empolgado. Isso é uma realidade, isso era uma realidade muito comum nas igrejas batistas. Toda a igreja batista evangelizava. Toda a igreja batista evangelizava. Hoje é um cenário muito triste. É um cenário muito triste, porque o evangelismo, o ganhar almas para Jesus, está abandonado nas igrejas. E eu me pergunto, esses pastores de antigamente, eles tinham uma visão, claro que eles não afirmam isso aqui, mas fica subentendido, Sara, fica subentendido na palavra desses pastores, que eles entendem que a ideia, o desejo de evangelizar e de ganhar almas, está inerente naqueles que são salvos. É claro que não dá para você dizer isso, não é uma afirmação correta, mas eles entendem que é algo de se esperar daquele que está salvo, aquele que entendeu que está livre da condenação do pecado e da morte, que ele vá desejar que outras pessoas a quem ele ama, a quem ele convive, desejem a mesma coisa para outras pessoas também. Isso é normal, é natural. Nós que temos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, não queremos ver as pessoas que nós amamos no inferno. Talvez nós não os veremos, mas eles vão nos ver no céu, com certeza. E aí vão sofrer, e é normal que nós não venhamos a querer isso para aqueles que nós amamos. Eu lembro que na última vez que eu fui assistir um missionário numa igreja batista, eu assisti 2 missionários, um missionário e uma missionária. O primeiro missionário, eu estava muito empolgado de ouvir ele falando, eu fui com um desejo ardente de ouvir o que ele tinha para dizer. Porque a promessa que estava sendo dita é que esse missionário era um missionário no Irã, num local proibido, e disseram o seguinte: olha, essas palavras desse missionário não vão poder ser gravadas, porque ele corre risco de vida, não podem saber quem é ele, a gente não pode espalhar o trabalho que ele faz. E eu falei: puxa vida, finalmente um servo do Senhor disposto a morrer pela palavra, disposto a pregar a palavra, e fui lá assistir. E quando cheguei na igreja e comecei a ouvir o missionário, ele falou muito sobre o trabalho que ele faz como médico,
como é que ele viajou, e como é que lá, junto às Nações Unidas, eles fizeram muitas coisas bacanas, no local muito pobre, nos assentamentos lá, gente refugiada, e que trataram muitas pessoas, e que ninguém podia saber que ele era cristão, então tudo era às escondidas, e falou, e falou, e falou, e falou, e a obra, a construção, a água, e foi falando, e no final, muito legal, eu fui lá perguntar para ele, e quantas pessoas vocês ganharam para Jesus? Não, nenhuma. Ninguém pode saber que a gente é cristão lá. Eu não entendi mais nada. Como assim? O que foi a minha pergunta? Eu devia ter feito no fim, eu fiquei pensando, o que foi fazer lá? Foi brincar de ativista? Em nome de Jesus ainda? Como não ganhou nenhuma alma? Como não falou de Jesus para ninguém? Como não... que podia estar público isso? Podia ter falado, olha, eu vou lá, eu sou cristão, mas eu não falo nada para ninguém não, tá? Você que é muçulmano, que é islâmico, não precisa ficar com raiva de mim, porque eu vou ficar o tempo todo sem falar nada de Jesus para ninguém. Ou seja, estão lá à toa, totalmente à toa. Não precisava ter ido. Aí, muito bem, frustrado, chateado, era uma semana de missões, né? Fui no segundo dia. Aí cheguei lá, a missionária começou a falar. Eu fiquei muito irritado. Era missionária das pretitudes, falando sobre coisas negras e luta do negro e não sei o que. Meu Deus do céu, esse povo está percorrendo as igrejas batistas, anunciando um trabalho missionário que ganha 0 almas para Jesus. 0. Está fazendo com que as igrejas encham para os ouvirem dizer. Todo mundo quer ouvir um pouco sobre o trabalho missionário. E quando as pessoas estão lá ouvindo, 0 conversões. 0. Isso é o oposto de ser missionário. Isso é não ser nada no reino de Deus. Nada no reino de Deus. Não precisavam ir para lá. Não precisavam fazer nenhuma missão, nada. Esses 2 indivíduos deviam se desvincular das entidades missionárias, de Ocum, sei lá, das igrejas batistas, e procurar uma ONG. Um vai ser ativista do movimento negro, vai lutar por isso. O outro vai ser ativista da ONU, de direitos humanos, ou de recursos humanos, ou seja lá o que for, Médicos Sem Fronteira, vai fazer qualquer coisa. Tem um monte de movimentos ativistas pelo mundo inteiro que com certeza vai querer um médico para fazer lá serviços médicos. Agora, o que ele não deveria estar fazendo? Se colocando na condição de missionário. Isso é uma ofensa, é um escândalo, é um escárnio para com a palavra de Deus, é uma ofensa para o Evangelho, é uma ofensa. Olha, com todo respeito, se um dia, escreve isso aí em algum lugar, se um dia a gente receber aqui um missionário, está gravado, e ele começar a falar qualquer coisa, e tiver 0 conversões, ele vai sair daqui. Ele não vai nem terminar o que ele tem para falar, porque nada que ele tem para falar nos interessa. Nada. Se quiser falar como médico, fale como médico. Se quiser falar como ativista de qualquer coisa, fale como isso. Agora, se você vai falar como missionário e você não prega a palavra, você não é nada no reino de Deus. E me ofende. Me ofende como pastor, me ofende como batista, me ofende como crente. Me ofende, eu fico chateado. Caramba, esses pastores aqui de antigamente, todos eles entendiam o que era ser missionário. Qualquer pastor de qualquer igreja batista de 20, 30 anos atrás entendia perfeitamente o que era ser um missionário. Qualquer um treinou pessoas a ganharem almas para Jesus. Qualquer um. Eu já mostrei para os irmãos, está até no carro, esqueci de trazer para cá, a Bíblia que eu peguei do meu pai, a Bíblia que tinha lá o roteiro de salvação, começando lá em Romanos 3, muito parecido com o nosso. Passo a passo, lá o roteiro, a pessoa lê lá, todos somos pecadores, pula para tal, aí ia lá, já impresso, já publicado assim. Era comum, isso era distribuído. Os embaixadores do rei, que era um grupo de jovens adventistas, olha, os adventistas na cabeça, o grupo de jovens batistas,
eles recebiam essas Bíblias para pregar a palavra. Ah, não tem muita experiência, não tem problema, já está todo o roteiro ali. E aí deixa o Espírito Santo agir. Caramba! E agora esses missionários fazem de tudo menos missão, menos pregar a palavra. Isso é um absurdo, é uma ofensa para mim. Agora, por que isso acontece nas igrejas batistas de hoje em dia? Porque esses missionários precisam de recursos financeiros. Então, o que eles fazem? Eles ligam para as igrejas, ligam para os pastores e marcam de ir lá apresentar o trabalho missionário deles e pedem ajuda para as pessoas da igreja. Eles levam uma cartinha lá, um papelzinho, para você preencher seus dados, para você fazer depósitos automáticos para eles continuarem fazendo nada em nome de Cristo. Absolutamente nada. Isso é uma ofensa. É uma ofensa à nossa história, é uma ofensa àquilo que a gente é. Quando eu digo que a gente é, eu falo em primeiro lugar como salvos. Nós que recebemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, entendemos perfeitamente a ação do Espírito Santo, porque nós desfrutamos disso ao sermos salvos e resgatados pelo Espírito Santo. No entanto, esses homens talvez não sejam salvos, que não é possível que uma pessoa se coloque na condição de missionário e não se preocupe em ganhar uma única alma para Jesus. Homens como A.B. Detter, Zacarias Taylor, Salomão Ginsburg, que eu já falei aqui, e meu xará, Francisco Fulgêncio, são homens que estão na história das igrejas batistas do Brasil, que em 25 anos fundaram mais de 80 igrejas batistas, salvaram nas revistas Unitas, que eu tenho lá em casa, da Casa Publicadora Batista Brasileira, antigamente, toda edição tinha lá o trabalho de algum missionário em algum lugar. Em todas elas tem números. Trabalho de fulano de tal, não sei onde, conseguiu conquistar não sei quantas pessoas para Cristo, criou uma igreja não sei onde, ajudou não sei o que em alguma igreja e tal. Tem trabalhos sociais? Tem trabalhos sociais, mas sempre com almas sendo entregues a Jesus. Hoje em dia, você tem esses missionários que não servem para nada, totalmente inúteis no reino de Deus. E aí, o tema de hoje, é claro, né? Estamos falando de missões. E eu vou tratar aqui agora do requisito básico para você ser um missionário. Requisito, já começou. Requisito básico para você ser um missionário. O primeiro deles, os irmãos abriram aí em Atos, capítulo 13. Deixa eu abrir aqui rapidinho. O primeiro deles, em Atos, capítulo 13, verso 2, vai dizer qual é o primeiro requisito para você ser um missionário. O primeiro requisito para você ser um missionário é você ter o Espírito Santo. É você ser salvo, tá? Não existe missionário que não seja salvo. Diz aí o verso 2 do capítulo 13. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, irmãos, aqui vai relatar a primeira viagem missionária da Bíblia, foi nesse evento aqui. Foi quando o Espírito Santo convocou a Paulo e a Barnabé para que eles fossem apartados, separados dos irmãos que estavam lá em Jerusalém, para irem a outras cidades. Essa é a primeira viagem missionária na história da humanidade. É claro que tem a viagem missionária do próprio Jesus, né, que saiu, deixou sua glória para vir nos resgatar. Mas entre os seres humanos normais, essa foi a primeira viagem. Então, para você ser um missionário, a primeira coisa, você tem que ser salvo. Tem que ser salvo. E é difícil você perceber a salvação desses missionários hoje em dia, porque eles não se preocupam em ganhar ninguém para Jesus e, por sua vez, quando eles estão falando sobre as suas missões, eles não falam sobre a convicção que eles têm de salvação. Então, o que você está ouvindo quando vai ouvir um missionário desses é o ativismo, pura, única e exclusivamente.
O missionário mais famoso do Brasil, hoje, talvez seja o Zé da Água. Já ouviu falar? Ele fura poços aí no Brasil todo para um monte de gente. Ele é conhecido por isso. Eu não sei, eu procurei, aí enquanto montava esse sermão, procurei. Eu não achei um único vídeo dele falando sobre conversões. Um único vídeo falando sobre a certeza da salvação ou qualquer outra coisa como essa. Isso quer dizer que ele não seja salvo? Não. Quer dizer que eu não achei. Quer dizer que ele não tenha conversões e tal? Também não. Quer dizer que eu não achei. É claro que eu também não me dediquei tanto assim a procurar. Algumas horas ali procuro, não acho, eu desisto, porque eu também não tenho paciência para ficar ouvindo muita coisa. Enfim. Então, eu sei que se tem, não se preocupa muito em divulgar isso. Se tem salvação nos seus trabalhos, não é algo que esteja muito preocupado em anunciar, tá? O primeiro requisito é ter o Espírito Santo. Ora, como nós temos o Espírito Santo, e é por isso que fica claro que quem tem o Espírito Santo, por isso que talvez esses pastores, conforme eu disse, tinham esse entendimento de que eles, sendo salvos, desejariam no seu coração ganhar outras almas para Jesus, porque o processo da sua salvação, da minha salvação, envolve o trabalho missionário de alguém. Alguém pregou a palavra para você, alguém anunciou a palavra para você. Por isso lá em Efésios capítulo 1, verso 13, vai dizer: em quem também, para com isso, não é? Para com isso. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Então, irmãos, o Espírito Santo nos é entregue e nos sela após nós crermos no evangelho da verdade, a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Então, alguém pregou o evangelho da verdade, a palavra da vossa salvação, o evangelho da salvação, e nós cremos. Esse é o trabalho missionário, é levar e ganhar almas para Jesus. É o básico. Então, quando nós ouvimos e cremos, nós entendemos que isso faz parte da vida cristã de alguma maneira. Ainda que não seja um desejo ardente do seu coração, você entende que é preciso anunciar a palavra de Deus. Se você não tivesse sido anunciado a palavra de Deus, você estaria a caminho do inferno agora. O segundo requisito para alguém ser, volta lá para Atos, capítulo 13. O segundo requisito para alguém ser um missionário é ter coragem para pregar a verdade, ou seja, para enfrentar, para expor os Bar-Jesus que existem por aí, os falsos profetas. Ora, nós estamos falando da primeira viagem missionária, não é isso? Que eu acabei de dizer aqui no livro de Atos, capítulo 13, a convocação de Paulo aqui. Lá no verso 6, é dito o seguinte: então Paulo começou, a sua viagem missionária. E aí, diz assim: e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Então Paulo começou a sua viagem missionária, ele e Barnabé, e eles encontraram esse falso profeta, judeu, mágico, cujo nome era Bar-Jesus. Curioso, Bar-Jesus. E esse era um falso profeta. Se encontraram com ele. O que foi que eles fizeram no verso 10? Pula para o verso 10. Disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. É possível alguém covarde falar essas palavras para alguém? Não, irmãos. Paulo anunciou fixou, o texto diz que Paulo fixou os olhos nele,
fixou os olhos em Bar-Jesus e falou: filho do diabo, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não pararás, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor, porque o falso profeta, ele perturba os retos caminhos do Senhor. Ele anuncia uma salvação que é errada. E normalmente, quando nós estamos pregando o Evangelho, aqueles que vão perturbar os caminhos do Senhor, aqueles que vão resistir a nós mais veementemente, são justamente os falsos profetas em nome de Jesus. Aqueles que acreditam na perda da salvação, aqueles que acreditam na salvação pelas obras, esses são os que se opõem mais veementemente. Esses são os, ou nos calvinistas, que ficam ali instigando, perturbando para que você perca o seu tempo com aquela pessoa, discutindo com aquela pessoa, ao invés de ganhar outras almas. E aqui Paulo disse: filho do diabo, quando é que você vai parar de perturbar os caminhos do Senhor? Porque é isso que ele é, um filho do diabo mesmo. Agora, um covarde não vai chamar ninguém de filho do diabo. Tem que ser salvo, tem que ter o Espírito Santo e tem que ter a ousadia de expor um falso profeta. Expor um falso profeta é uma ordem bíblica que nós precisamos fazer. É uma coisa que eu enfrento aqui na igreja. Quando falo o nome de alguém, as pessoas me criticam. Poxa, não precisa falar o nome de alguém. Preciso. Eu preciso. A Bíblia diz: notai-os. Aqui Paulo chama ele de filho do diabo, na frente de todo mundo, não está nem aí. Aí qual a consequência disso? Não importa, ele é o filho do diabo mesmo. É algo que nós precisamos fazer. Nós precisamos deixar claro quem são os falsos profetas do nosso tempo. Quem são aqueles que pregam um evangelho que não é o evangelho da salvação. São falsos profetas. Nenhum missionário fará isso, sendo ele um covarde, que não prega a palavra para ninguém, está preocupado em ativismo e se sentir importante e caridoso, para o inferno. É brincadeira falar em nome de Jesus, sair por aí, gastar recursos que o povo de Deus com sacrifício envia para os missionários, para o indivíduo se prestar o papel de não pregar a palavra para uma única pessoa. Está de brincadeira. Tem muita gente, que é salvo, que oferece um sacrifício. De verdade, pega lá o papelzinho daquele missionário e envia dinheiro para lá, acreditando que ele vai fazer a obra de Deus. E o infeliz está fazendo a obra do diabo. Ele está levando recursos. Olha, preste atenção, se o sujeito pega o meu dinheiro, que Deus me deu, porque nada é meu, Deus me dá, pega o meu dinheiro que Deus me deu e vai levar para um país onde as pessoas não são salvas e não prega para ninguém, ele está prestando um serviço para o diabo. Seria melhor se ele tivesse pego o meu dinheiro e feito uma propaganda de uma pregação boa na internet. Qualquer coisa seria melhor do que gastar recursos usando o nome, o título de Jesus Cristo, as igrejas batistas, o papel de missionário e não pregar a palavra para ninguém. É uma ofensa isso para mim. Em terceiro lugar, nós vamos pular para o verso 46, ainda nesse capítulo. Nós vamos perceber que um missionário prega a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus, prega a verdade. Verso 46 vai dizer: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltaremos para os gentios. E agora no verso 50: mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Então, Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária registrada na Bíblia, foram perseguidos.
Na primeira oportunidade que eles tiveram de fazer uma viagem missionária, foram perseguidos. E os missionários de hoje não podem falar nada. Eles têm medo de falar, não, eles vão saber que eu sou cristão. Então não vai, cara. Se você tem medo, fica em casa. Olha, eu arrisco a dizer que qualquer um, aliás, eu tenho certeza absoluta do que eu vou dizer agora, porque Paulo e Barnabé foram certamente enviados pelo Espírito Santo. Certamente foram separados pelo Espírito Santo. E por isso eles pregaram com ousadia. Qualquer um, qualquer missionário que esteja fazendo qualquer missão, qualquer uma, e ele tenha medo de pregar o Evangelho, não foi enviado pelo Espírito Santo. Amém. Não quer dizer que ele não seja salvo, mas ele não foi enviado pelo Espírito Santo. Ele está ali por sua própria vontade. Amém. Não está fazendo um trabalho de acordo com a vontade de Deus. Não está alinhado com aquilo que é o desejo de Deus. Porque se estivesse, estaria pregando, estaria ganhando almas para Jesus, mas ele não está, porque é um covarde, medroso, age por orgulho próprio e não pela palavra de Deus. Não é enviado do Espírito Santo nenhum missionário que vá por aí e não ganhe almas para Jesus, ou não tente ganhar almas para Jesus e tenha medo de se arriscar por isso, não está fazendo a obra de Deus, não foi enviado pelo Espírito Santo. Não foi. Irmãos, quando nós estávamos lá em Alvilândia, um pastor da cidade vizinha estava lá conversando com a gente, ele disse, olha, aqui é complicado. Aqui é complicado, porque a igreja católica é muito forte, as pessoas são pobres, e eles dependem de cestas básicas, dependem. Então, mesmo que você pregue, as pessoas vão ter medo de aceitar, medo de confessar, medo de receber o Senhor Jesus, porque vão perder as cestas básicas, vão perder o auxílio da igreja católica, ou seja, é um local muito fechado, e aí por isso que nós fizemos? Puxa, vamos traçar uma estratégia de levarmos a palavra de jeito que as pessoas não percebam que não é católico. Foi isso que nós fizemos? Claro que não. A gente pegou, leu a Bíblia, abriu, pregou o Evangelho. Eu não quero crer, como a menina falou pra gente, não, eu sou muito católica, estou na rua, o problema é dela. Não é problema meu isso. Eu vou pregar o que tiver que pregar. Se ela quiser enfrentar o que for necessário enfrentar para receber o Espírito Santo, para receber o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, amém, glória a Deus por ela, e Deus será justo e fiel para com ela, tá? Porque Deus não abandona os seus. Agora, se ela quiser ter vergonha do Senhor Jesus Cristo, ela será envergonhada quando estiver diante de Cristo também, porque foi isso que Jesus falou. Aí é problema dela. Covardes, me enojam. E foi assim. Pula para o verso 15. Para o capítulo 15. Verso 35 e 36. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Irmãos, é assim que deve ser um trabalho missionário. E nós estamos nesse inteirinho, esse desejo nosso de fazer esse trabalho, e eu tenho certeza que é nosso desejo. Todo mundo ficou satisfeito com a nossa viagem, ficou? Foi uma bênção, damos alma para Jesus, vamos fazer de novo. 56 almas entregues a Jesus. Agora, cabe a nós também, depois de um tempo, voltar lá, precisar. E outra coisa, não sejamos nós arrogantes. Se tiver igrejas, irmãos por aí que querem ouvir aqui nos ajudar, estamos abertos a receber qualquer um que queira sair e pregar o Evangelho conosco. Qualquer um, qualquer lugar do Brasil que ouviu uma mensagem e quiser vir, eu quero marcar um dia, o dia que ele quiser, a gente vai se reunir e vai pregar a palavra aqui nas nossas ruas também. Nós já fazemos isso, vamos fazer também com quem quiser, tá? E inclusive tenho o desejo meu de chamar algumas igrejas para vir também, tá? Mas outras igrejas, talvez nós precisamos ir lá para ajudá-los. Então isso é um trabalho de igreja para igreja, um ajuda o outro. Por quê? Porque existe sim um movimento batista
ressurgindo, um movimento batista reaparecendo, tradicional, bíblico, correto, porque as igrejas batistas que existem hoje no Brasil praticamente não existem. Eu arrisco a dizer que se esse pessoal que acredita no arrebatamento aí antes da hora estivesse certo, estão errados, né? Mas se estivessem certo, e Jesus voltasse hoje, ele praticamente não ia encontrar a igreja para levar para o céu. Não ia encontrar, porque das igrejas batistas que eu vejo por aí, o negócio está feio. Está feio. Aborda as pessoas na rua e ninguém entende a salvação. Ninguém. E é curioso, os que entendem, tudo já senhor de 50, 60 anos. Por quê? Porque eles cresceram com as igrejas antigamente. Essa nova geração não entende a salvação. Eles nunca, inclusive, eu tenho feito a pergunta que o irmão Zé Renato faz, tenho perguntado para as pessoas, e a resposta é unânime. Eu pergunto, você, quando eu falo que Jesus Cristo pagou o preço dos pecados, que Jesus Cristo nos amou tanto, né, que Deus amou, que deu seu Filho, que o sangue dele nos lavou, aí eu pergunto, você já ouviu a explicação da salvação dessa forma? A resposta é unânime, não, nunca ouvi. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Gente nova, adolescentes, 20, 25 anos, nunca, que frequenta a igreja, que é batizado, nunca ouviram uma mensagem da simplicidade da salvação. O que eles estão fazendo nessas igrejas? Ativismo. Estão vivendo a igreja, estão sendo os amigos, estão criando vínculos, fazendo qualquer coisa. Fazendo luau, festinha, dança, festa junina, pulando fogueira, estão fazendo tudo, menos pregar a palavra, menos atuar como servos de Deus, se é que tenham sido salvos. Isso é muito triste, mas eu percebo o retorno do movimento das igrejas batistas. Isso é um movimento, uma percepção que me alegra e me entristece. As igrejas batistas no Brasil foram criadas praticamente pelo trabalho de missionários. O Brasil era um país onde era proibido ter igrejas que não fossem católicas até bem pouco tempo atrás. Então as igrejas eram escondidas, teve muito trabalho missionário, teve muita gente morta para ganhar o evangelho, teve muito missionário morto por malária, por esse tipo de coisa, porque eles iam para as cidades do interior, para não ficar na cidade grande, não se chamar atenção. Muita gente que morreu cedo para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Gente que entregou a sua vida para o evangelho, gente que abriu mão, às vezes, de ter uma família, de constituir o seu futuro, morreu cedo. Teve um missionário que estava para casar, veio fazer a missão, morreu antes dos 30, ele ficou aqui 7 anos no Brasil, morreu antes dos 30 por malária. Então ele não teve família, não constituiu família, nada. Para quê? Mas ele fundou uma igreja, ajudou a fundar uma igreja que depois recebeu um pastor batista. Então ele fez esse trabalho e hoje a gente está aqui graças a essas pessoas que morreram para pregar o evangelho no nosso país. Eu não estou falando de gente que foi para o Irã, que gente foi para a China, estou falando que no Brasil teve gente que morreu para que nós estivéssemos aqui hoje, numa igreja batista tradicional, numa Bíblia correta, pregando a palavra de Deus correta, e nós não temos o respeito de ganhar uma pessoa para Jesus, ou pelo menos de tentar. É uma ofensa. É uma ofensa para a nossa história, é uma ofensa para Cristo, é uma ofensa para mim, como servo de Deus. Eu me sinto ofendido com um missionário que tem coragem de dizer que não disse que era crente. É uma ofensa para mim isso, uma ofensa. E a nossa igreja? A nossa igreja é uma igreja missionária, irmãos. Nossa igreja é uma igreja pequena. É possivelmente a menor igreja que eu conheço. Provavelmente a menor igreja que eu conheço. Mas nós somos missionários. Nós ganhamos almas para Jesus. Eu não fiz as contas, mas eu estimo, e já estou devendo isso, já falei isso umas 3 vezes esse ano, não sentei para fazer. Eu estimo que no total nós já tenhamos passado de 400 almas para Jesus. Amém. Aliás, eu tenho bastante convicção quanto a isso, né? Se considerarmos nossa última viagem missionária, com 56.
Todo trabalho, 400 almas. A menor igreja que eu conheço, tem a capacidade, pelo Espírito Santo, de ganhar mais de 400 almas para Jesus. Imagina o que não faria as igrejas maiores, que tem estrutura, que tem músicos, que tem tudo, mas não pregam a palavra. Isso é uma ofensa. O nosso propósito único é ganhar almas para Jesus. Irmãos, a gente está cansado de saber que o Senhor Jesus julgará os trabalhos das igrejas. Julgará. Vai se encontrar conosco, vai olhar para nós, para com isso, meu, e vai dizer se nós fizemos um bom trabalho, um mau trabalho. E eu não quero ser dos que recebem correção do Senhor. Eu não quero ser. Tudo bem, eu gostaria de que o Senhor falasse, bom trabalho, a sua igreja fez um bom trabalho. Eu também sei que isso não é uma coisa muito simples, mas pelo menos que nós ganhamos almas para Jesus, que nós participamos da primeira coisa que o Senhor Jesus mandou que nós fizéssemos, que é o ID, que é a grande comissão, que é ganhar almas para Jesus. Irmão, se tem uma coisa que nós aqui não podemos jamais ser acusados, é de amolecer a nossa palavra. Jamais. A gente prega o que a gente acredita, a gente prega o que a Bíblia ensina, custe o que custar, chateia quem chatear. Nós não temos medo de ofender e escandalizar as pessoas, porque nós somos missionários. Amém. Nós não temos medo de, sendo a menor igreja que eu conheço, perder os poucos membros que temos. Amém. Não temos medo, porque nós não estamos aqui por nós mesmos. Nós não estamos aqui para nos agradar, nós não estamos aqui para nos servir, nós não estamos aqui para nos salvar. O Senhor Jesus é o nosso Senhor, Ele nos salvou, Ele nos resgatou e nós estamos aqui para servir a Ele. Ah, mas vai chatear um, vai chatear o outro, vai escandalizar a igreja da frente, a igreja do lado, é problema deles, não é problema meu. Eu tenho que pregar a palavra de Deus, a verdade do Evangelho da salvação, e acabou. E eu disse que esse movimento de ressurgimento de igrejas batistas está ressurgindo. Me alegra e me entristece. Me alegra porque eu vejo que Deus não nos abandonou. Eu vejo que Deus está mandando missionários de novo para o Brasil. De novo, nós vimos lá os missionários americanos chegando no Brasil. De novo. Fundando igreja tradicional. De novo. Fazendo esse trabalho. De novo. Isso é motivo de alegria, né? Que Deus está mandando pessoas que pregam a salvação correta. Agora, também é motivo de tristeza. Porque isso acontece porque nós não estamos fazendo o nosso trabalho. Nós, as nossas igrejas, não estão pregando conforme deveria se pregar. E sabe o que é mais triste? Porque o americano é muito legal. Ele é um ganhador de almas, ele trabalha com isso, ele sabe fazer isso. No entanto, ele não se preocupa muito com a história local. Então, todo missionário americano que chega, ele acredita que está começando agora. Pela primeira vez, o Brasil está vendo o evangelismo. E, de certa forma, eles estão certos. Porque o cara vai pesquisar e vai ver os trabalhos das igrejas batistas ao redor, ele não vai ver um único trabalho de evangelismo na sua cidade. Zero. Eu nem sei quantas igrejas batistas tem em Niterói. Algumas. 10, 12, não sei. Você não vai ver um único trabalho de evangelismo dessas igrejas. É zero. Somente célula, grupos e qualquer outra coisa. Só essas coisas que servem à própria igreja, aos elos da própria igreja. Mas nada de ganhar almas para Jesus. Então o cara chegou aqui agora, em Niterói. Se ele pesquisar na internet, ele não vai achar. Pode ser que ele ache nosso trabalho aqui, mas é a menor igreja que eu conheço. A probabilidade é que ele não vai achar, e ele vai achar, olha, nós somos os primeiros a fazer evangelismo no Brasil. Isso é triste, porque anula a nossa história, anula a história desses homens que morreram para trazer o evangelho para o Brasil, anula a história de homens que se sacrificaram, morreram, contrabandearam Bíblia para o Brasil, apaga toda a história. Mas é melhor isso
do que não ter gente pregando. É melhor isso do que não ter gente pregando. Isso me entristece. Esses missionários que estão chegando novamente, missionários americanos, que estão chegando e estão fazendo esse trabalho, é motivo de alegria. Que Deus envie mais obreiros para fazer a obra. Agora, por outro lado, é uma humilhação, né? É uma humilhação. Eu, se fosse pastor de uma igreja mais tradicional, tem igreja aí de 50 anos, Carla, igreja de 50 anos, igreja de 100 anos até, eu ia me sentir ofendido. Como assim? Como assim? Esse indivíduo chega na minha cidade e vai dizer que é o primeiro a fazer evangelismo aqui? É uma vergonha, é uma humilhação. E, no entanto, ele tem razão. Que lá, ele chegou agora, ele não vê ninguém fazendo. Quem está fazendo? Ele. E eu vou chamar esses irmãos. Se eles quiserem vir e puderem, eu vou chamar para eles participarem conosco aqui. Tomara que venham. Tomara que venham. Nós somos uma igreja missionária e nós estamos aqui para ganhar almas. Irmãos, Judas, a Epístola Universal de Judas, no seu único capítulo, verso 23, vai dizer o seguinte: e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Irmãos, é uma ordem de Deus que nós salvemos alguns do fogo do inferno. É isso que ele está ordenando aqui. Salvai com temor alguns, arrebatando-os do fogo. Toda vez que você ganha uma pessoa para Jesus, você está retirando ela do inferno. Como diz lá em Isaías, todos eram como ovelhas perdidas. Precisou que o Senhor Jesus nos resgatasse através do sangue do Cordeiro mesmo. E nós já estivemos nesse momento. Antes de entregarmos a vida a Jesus, estávamos nós a caminho do fogo do inferno. Até que alguém, enviado por Deus, pregou o Evangelho, nós aceitamos. E isso tem que continuar, gente. As pessoas têm que entender o que é o Evangelho da salvação. Não é tolerável, não é admissível pessoas em igrejas batistas que estão 10 anos numa igreja não saberem explicar a salvação. É permitido, é tolerável que eles não saibam dizer se pode ou não pode ter o cabelo comprido, se pode ou não pode ir sem camisa para a praia. Permitível porque são coisas menores. Agora, a salvação, gente, a salvação não pode, né? A salvação não pode, é um absurdo. Agora, como é que eles vão saber? Não é pregado, os louvores que são cantados não falam nada, louvores vazios, repetitivos, estão ali à toa, eles estão brincando nas igrejas. Apocalipse 11, eu vou ler lá do verso 3 ao 13, quando fala das duas testemunhas. Diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem os seus testemunhos, a sua besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns para aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra.
E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu, ao Deus do céu. Irmãos, esses homens, essas 2 testemunhas, separadas por Deus, eles atormentaram o mundo. Eles atormentaram o mundo com as suas profecias. Você sabe o que significa profecia? Pregação. Profecia e pregação. É claro que aqui eles estão falando de coisas que Deus deu a eles autoridade para fazerem grandes sinais também. E eles atormentaram o mundo com isso. Nós precisamos que atormentar o mundo com a nossa pregação. Amém. Com a palavra da verdade. Mas eles vão desejar que a gente morra. O problema é deles. Esses homens foram mortos e o mundo celebrou dando presentes uns para os outros. Eu sempre dou esse exemplo como se fosse Natal. No Natal as pessoas dão presente uns para os outros. A morte desses homens trouxe grande alegria para o mundo, porque eles atormentaram o mundo com a pregação da palavra da verdade. Nós precisamos atormentar o mundo com a pregação da palavra de Deus. Esses homens são exemplo para nós. Deus colocou aqui para que o povo, quando estivesse diante deles, os identificasse. Amém. Mas também como exemplos, porque essas mesmas coisas que eles fizeram, Moisés fez, Elias fez também. Então são exemplos. Nós precisamos atormentar o mundo com a nossa pregação. Quando nós estivermos diante de Herodes e falar: isso que você está fazendo é errado, aí fala assim: então você vai preso. Faz parte, gente. Faz parte. João Batista fez isso, não fez? Fez. Paulo foi lá, a primeiro momento, a primeira viagem missionária, não li, mas o texto diz que ele chegou lá, ouviu todo mundo falar, e no final eles falaram assim: olha, se os irmãos aí tiverem alguma palavra de consolo para dar, pois bem, eles levantaram e começaram a falar a palavra de Deus, atormentando aqueles judeus que estavam lá, de maneira que eles quiseram persegui-lo na mesma hora. Estevão, quando foi perseguido, quando teve a oportunidade de falar, se colocou, ele os atormentou ao ponto de eles desejarem e executarem a sua morte. Nós somos esse povo que tem que pregar a palavra de Deus, a verdade da salvação, com coragem, com ousadia, sem medo de consequência. Os nossos filhos que vão crescer nessa igreja precisam aprender com a gente, senão eles vão crescer como homens fracos, covardes, e vão se chamar de missionários sem pregar a palavra para uma única pessoa. Vai ser o fim da igreja. Esses homens fracos, covardes, filhos do diabo, que estão destruindo a igreja. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós precisamos pegar a nossa Bíblia, ir para a rua, ganhar almas para Jesus. Amém. É impressionante isso. Como é que é uma coisa tão simples? O evangelho é simples. A vida cristã é simples. Você foi salvo, você tenta salvar as pessoas que estão perto de você. Acabou. Acabou. Mas não. A gente se envolve em um monte de coisa, é ministério de um monte de coisa, é ministério de dança, é ministério de não sei o que, é ministério de sei o que lá, de casais, de jovem, meu irmão, pelo amor de Deus, existe a palavra de Deus. Como é que você faz para garantir a segurança do seu casamento? Segue a Bíblia. Como é que você faz para garantir as suas finanças? Segue a Bíblia. Como é que você faz para ter saúde ou para tomar boas decisões? Segue a palavra de Deus. Agora, o que é importante? Ganhar almas. E ao invés disso, você tem missionários que não pregam para ninguém, que não falam nada de Jesus para ninguém. E nós, aqui, da menor igreja que eu conheço, somos os loucos. Nós somos chamados de loucos, porque saímos para fazer uma viagem. Você foi de Kombi. Nossa, você foi de Kombi para lá. E daí?
E daí? Paulo foi de Kombi? Não, ele não tinha nem Kombi. O que era mais fácil, andar a cavalo ou de Kombi? Acho que é de Kombi, né? Porque o navio dele caiu, não caiu, quebrou, foi lá. Mas você imagina isso? O povo vai ficar doido, eu vou viajar aqui de Kombi. Poderia acontecer igual, poderia, não poderia? Acontecer igual aconteceu com Paulo. Ao chegar, para a gente chegar assim para os irmãos, falar, ó, galera, ó, não se preocupa não, a gente vai perder tudo que a gente tem, mas ninguém vai morrer. Foi o que Paulo falou para a galera. Vai perder os bens, vai perder as coisas todas, mas vai todo mundo se salvar, que eu vou ficar vivo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Isso não foi impeditivo para Paulo. Isso não foi impeditivo para ninguém. Nenhum cristão genuíno antes de nós se paralisou por medo. Se tinha o desejo de ganhar almas para Jesus, eles ganharam. Olha, o meu pai teve muitos erros na vida, mas eu sou muito grato de ser filho de um pastor como era meu pai. Porque ele, com todos os seus erros, sem um tostão furado no bolso, Deus deu a ele a glória, a honra de pregar o Evangelho no mundo inteiro. Pregou na Europa, pregou na América do Sul toda, diversos países, na própria Europa, pregou na Suíça, pregou em Roma, pregou na Alemanha, pregou na Itália, em Portugal, vários países, um sujeito que não tinha um único tostão furado e que também não tinha vários erros. Agora, por que Deus o permitiu fazer isso? Porque meu pai nunca parou de pregar. Nunca. Meu pai nunca teve vergonha de pregar o Evangelho. Nunca teve medo de pregar. E por isso Deus deu a ele a oportunidade de pregar. Irmãos, que nós aprendamos com esses homens antes de nós. Ontem, morreu o pastor do primeiro Igreja Batista em Nova Iguaçu. Também morreu, faleceu, nasceu em 1939, se não estou enganado, ou seja, pastor da geração antiga. Eles estão acabando, e aí? Vamos deixar essa geração dos pastores mornos tomar conta? É porque é isso que está acontecendo. Como eu disse, se Jesus voltasse hoje, não ia ter igreja, praticamente. Vamos olhar para as igrejas da Assembleia de Deus, todo mundo acredita na salvação pelas obras. Vamos orar para as igrejas, sei lá, qualquer uma. Vamos orar para as igrejas batistas. Não tem nada. Não tem conteúdo. Todo mundo preocupado em sobreviver, em não perder membro, em agradar todo mundo, em ter um culto de 40 minutos de música, 15 minutos de louvor, de pregação com música no fundo e 5 minutos de anúncio e aviso. É isso. Que nós entendamos o nosso papel missionário, o nosso papel como igreja missionária. Esse ano, meu desejo é ir em outros lugares, fazer mais trabalho missionário. Eu não sei se eu vou conseguir, mas é o meu desejo. Também é meu desejo convidar igrejas para vir fazer evangelismo conosco. Também não sei se eu vou conseguir. O que eu sei é que, independente do que aconteça, nós vamos estar com nossas Bíblias debaixo do braço e vamos abordar as pessoas aqui ao nosso redor. E ser rejeitado, e ser ofendido, e ser xingado. Olha, a gente saiu de Alvinlândia, lá interior, todo mundo muito educado, chegou aqui e fomos ultra rejeitados. Choque de realidade do que é a nossa cidade. Glória a Deus por isso. O pastor, esqueci o nome dele, enfim, um pastor batista, um pastor batista também antigo, o seu Shed, tem até uma Bíblia Shed, né? Eu acho batista. Ele, última mensagem dele, vivo, perguntaram para ele que ele ficou doente, né? Já muito idoso, ele viveu muitos anos, né? Muito idoso, doente, com muitas dores, no hospital. Perguntaram para ele, né, se ele tinha alguma palavra. Ele disse: olha, eu não tenho muito a dizer sobre o sofrimento, porque eu não sofri muito na minha vida. Mas agora que estou sofrendo, eu dou graças a Deus, porque percebo a minha desconexão com esse mundo e que eu estou próximo,
chegar na vida eterna. Irmãos, todos os pastores batistas de antigamente tinham certeza da salvação, entendiam com clareza o que era a salvação, entendiam as coisas como elas são. O sofrimento faz parte. E a mensagem dele é: graças a Deus pelo meu sofrimento, graças a Deus pela rejeição, graças a Deus por tudo que temos aí diante de nós. Que isso não nos impeça de ganhar almas para Jesus. Amém? Essa é a mensagem que tem para hoje. Vou pedir para desligar ali. Eu perdi o negocinho de apertar aqui.